Eu acredito fortemente que relacionamentos foram feitos para gerar prazer de fato. E muitas pessoas sofrem por conta dos relacionamentos. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa ela não entende que existe uma ordem em toda a estrutura de relacionamento. Seja marido e mulher, filho e mãe. Por não entender essa ordem, a pessoa acaba se metendo num nível de sofrimento muito grande. Um exemplo disso. A pessoa vai lá, ela já é um adulto maduro, 30 anos de idade, e ele sai de casa. Saindo de casa, o que começa a acontecer? O pai e a mãe começam a sentir falta daquele adulto. Só que aquele adulto ele virou noivo, ele se casou com uma pessoa. E quando aquele adulto se casa com uma pessoa, a família de fato daquele adulto agora é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho. Aquela é a família. E todas as outras pessoas, os pais, os irmãos, se tornam parentes. Não mais se tornam de fato a família. E quando a pessoa não entende essa ordem que se estabelece, ela começa a sofrer. Um exemplo disso. Os pais começam a gerar problemas e ficam demandando que os filhos resolvam os problemas dos pais. É óbvio que eu não estou dizendo aqui quando o pai é um inválido, é um cadeirante, é uma pessoa que tem extrema dificuldade em relação à saúde, ou uma pessoa que não consegue cuidar da própria vida. Só que em 99% das vezes não é isso que acontece. São os pais criando problemas, ou problemas financeiros, ou problemas emocionais, ou brigas entre o próprio pai e a mãe, e aí o filho começa a se colocar, começa a se portar como pai dos seus pais. Isso detona a ordem das relações. Isso aconteceu comigo, eu tive que me posicionar em relação aos meus pais para que eles não me colocassem na postura de pais deles, porque eu sou filho. Se eu não entendesse essa ordem, eu sofreria. Então eu precisei me posicionar. Se você é filho, se porte como filho. Não estou falando se os seus pais são inválidos, enfim, aí a estrutura muda. Mas em 99% dos casos eles não são. São pessoas saudáveis que podem cuidar das próprias vidas. Recorrentemente acontecia do meu pai vir falar comigo e falar, conversa com a sua mãe, fala para ela topar isso, para aceitar aquilo. Eu falei, não vou falar isso, porque essa é uma relação de vocês. Quando eu entrava nisso, e não entro mais, quando eu entrava nisso eu sofria muito. Emocionalmente eu ficava muito, muito mal. Porque eu ia me desgastando. Eu falei, mas por que eu estou fazendo isso? Isso é uma jornada deles. É uma jornada que eles precisam resolver. Então, o primeiro passo para você conseguir romper essa relação que existe, essa teia que acontece depois que você tem sua família e esses parentes, né, que você tem, que você chamava de família anteriormente, o primeiro centramento que você tem que ter é: eu preciso, a partir de agora, por uma questão de ordem, de lógica, de ordem na estrutura dos relacionamentos, cuidar da família que eu criei. Essa é a parte mais importante. E não mais dar atenção e ficar resolvendo a vida de pessoas de onde eu saí. A pior coisa que pode acontecer é você fazer por alguém alguma coisa que a pessoa deveria fazer por ela mesma. Se você fica fazendo pelos outros aquilo que a pessoa deveria fazer por ela mesma, isso é uma catástrofe para aquela pessoa. A pessoa precisa aprender a resolver os próprios problemas, aprender com os sabores e dissabores da vida. E se você fica tirando isso, se preocupando com isso, você vai se corroendo emocionalmente com essa situação. Então entender que na estrutura de ordem, você é filho e você não é pai dos seus pais. Então aqui precisa ficar claro que eu não estou dizendo que você não tem que amar os seus pais. Ame os seus pais, mas se posicione. Pai, mãe, eu te amo profundamente. Mas esses desafios são seus, resolva. Eu quero me relacionar com você como filho, eu quero o seu amor de pai, quero que você cuide de mim como filho e que você perceba que quem de repente precisa te ajudar é o seu pai e não eu. Essa é a estrutura de ordem que precisa ser respeitada. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele em grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Eu espero que a gente possa se ver no evento Protagon, uma imersão de 2 dias comigo, para que você e talvez a sua esposa, o seu marido ou a sua família possam corrigir ainda mais os laços de relacionamento e construir uma vida abundante em todas as áreas. E lembre-se, continue construindo uma vida épica.